Se nós estamos apegados a pessoas, a coisas, apegados ao corpo, apegados às memórias, seja memórias de dor ou de prazer, apegados a pensamentos repetitivos, apegados a sentimentos, apegados a paixões, como que nós poderemos evoluir espiritualmente dessa maneira? Não é possível, né? Então, para que haja uma expansão de consciência, para que haja uma evolução espiritual, nós precisamos nos desapegar pelo menos um pouco dessas coisas. E é por isso que o nosso assunto de hoje é desapego, para que você entenda esse assunto de uma maneira que provavelmente você nunca viu em lugar nenhum sobre desapego. Porque quando nós vemos falar sobre desapego, nós vemos falar muito sobre desapego material, ou no máximo desapego de um relacionamento, desapego de uma empresa, de um trabalho, coisas assim muito superficiais. Mas aqui você irá ver de uma forma muito detalhada, muito profunda. Embora o vídeo seja curto, não dá para falar todos os exemplos, mas irei ser o mais preciso possível para que você possa ter uma compreensão melhor do assunto. Então, quando nós falamos de desapego, pensamos em desapegar-se das coisas materiais, levar uma vida pobre, levar uma vida sem recursos, sem bens. Essa é a imagem que vem à nossa mente porque nós fomos condicionados a pensar dessa maneira por ter visto filmes mostrando pessoas que abriram mão dos bens, ou pessoas que moram na rua, ou aquelas pessoas da Índia antiga, e até mesmo na Índia atual tem muitas pessoas desapegadas de bens. Mas o que você irá ver nesse vídeo aqui, o que eu vou falar aqui, é bem diferente dessa ideia que nós temos sobre desapego. Desapego material é o de menos. Ao contrário, nós podemos ter muitos bens. O que nós não devemos fazer é nos apegar a eles, e sim usufruir e experimentar. E o verdadeiro desapegar é não se identificar com isso. E também desapegar do corpo, né? Desapegar das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, que irei explicar melhor ao longo do vídeo. Então vamos falar do corpo. Depois irei falar dos bens e das coisas que acontecem dentro de nós, né? Emoções e pensamentos. Nós temos a ideia de chamar esse corpo de meu. Eu chamo esse corpo de meu e identifico esse corpo como eu. Isso você faz também. Todas as pessoas fazem também. Identificar-se com o corpo chamando de meu corpo. Isso sou eu. O fato é que esse corpo não é meu. O fato é que seu corpo não é seu. É como se fosse um aluguel temporário, é como se fosse um uso. Vou te explicar por quê. No momento ali que aconteceu a fecundação do óvulo e do esperma, você não tinha consciência de ser. Eu não tinha, ninguém tem. Então é um acontecimento. Existe aí uma força maior que nós podemos chamar de universo, Deus, a existência, a vida, que está por trás fazendo esse acontecimento. Então houve a fecundação ali. Aquela célula, as duas células se dividiram e aí começaram então a gerar um bebê. Esse bebê foi nutrido ali pelo organismo da mãe de forma involuntária também. Não era intencionalmente que a mãe fazia isso. Isso estava acontecendo, um acontecimento. Esse bebê cresce e nasce um bebê. Depois se torna uma criancinha, vai crescendo. Porém, essa criancinha só vai ter consciência do corpo, de falar, isso sou eu, mais ou menos aí uns 2 anos. Talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. Ela vai falar, eu mamãe, eu papai. Ou seja, ela identificou-se com o corpo. O bebê, antes dessa identificação, ele não tem ideia da existência de um corpo, mas o corpo está lá. Mas ele só passa a ter consciência depois de um certo tempo, que ele passa a chamar a meu corpo. E cria então um apego com esse meu corpo. O fato que o corpo não é dele, assim como esse corpo não é meu, o seu não é seu. Por quê?
Porque se fosse, nós conseguiríamos controlar esse corpo de pararmos onde nós quiséssemos e fazer com ele o que quiséssemos. Mas nós não temos esse controle. Dessa maneira, se você for lembrar, você já teve um corpo de bebê, você já teve um corpo de criança, você já teve um corpo de pré-adolescente e de adolescente, já teve um corpo de jovem e talvez esteja nesse corpo agora. Ou talvez você já esteja com 50, 60 anos e não tem mais esse corpo de jovem, você tem um corpo de um idoso agora. Só que seja em qual parte desse movimento, desse ciclo, você não teve condições de parar aquele momento, porque isso está correndo. Então esse corpo não é nosso, é um acontecimento, só que nós estamos identificados com esse corpo. É meu, isso sou eu. E o que isso gera? Gera muito sofrimento. Porque quando esse corpo está sentindo uma dor, que na verdade é também um acontecimento, né? As moléculas, elas estão vibrando de certa maneira, e essa vibração para nós é uma dor. E essa dor é identificada a tal ponto que nós sentimos agonia. Nós não queremos essas vibrações, nós não queremos essas sensações. Então nós sofremos. E é por isso que nós sofremos com uma doença, com a dor. A doença em si, se fôssemos analisar bem, nada mais é do que um acontecimento de energias também, átomos ali vibrando em certas condições que causa uma sensação, e essa sensação é interpretada por nós de forma desagradável, né, como dor. E nós dizemos, eu não quero isso, eu não quero isso. Eu quero sentir a boa sensação, né? Aí é um assunto para um outro vídeo que eu irei falar sobre os 3 venenos, né? O Buda fala sobre os 3 venenos, que é a ignorância, apego e aversão. Mas voltando ao ponto, é que esse corpo está sentindo certas vibrações e nós identificamos como meu. Eu estou sentindo uma dor. Eu estou sofrendo, né? E isso é gerado por esse apego ao corpo. Fora a mudança, né, que está acontecendo o tempo inteiro nesse corpo. Ele está envelhecendo, ele está entrando em decadência. Tantas coisas acontecem nesse corpo que nós simplesmente não temos controle nenhum. Como que esse corpo é meu corpo? E nós fazemos tantas coisas por esse corpo. Nós tentamos embelezar de todas as formas esse corpo. Ou às vezes nós temos raiva de uma parte desse corpo. Raiva do nariz, porque não é como queríamos. Raiva da orelha, raiva disso, raiva daquilo. Muitas pessoas fazem isso. Mas se elas tivessem um pouco mais de consciência, elas não teriam nem raiva e nem apego. Apenas um respeito e um amor natural pelo corpo, porque o corpo é um templo, né? É a nossa casa de aluguel, mas não é a casa permanente. Então, um respeito, um amor é muito diferente de apego. Apego é acreditar que isso é meu e que isso, de fato, é tudo que existe e que é real. E por isso nós nos iludimos no dia a dia com tantas coisas em volta do corpo dos outros e do nosso próprio corpo. Mas esse corpo, na verdade, é um aglomerado de partículas. Somente isso. Trilhões e trilhões e trilhões de partículas aglomeraram, formaram um corpo. Depois que o ar faltar, né, que o fôlego faltar, que é a morte, esse corpo entrará em decomposição e irá voltar a ser pó, como diz as Escrituras. E o que acontecerá? Essas partículas, elas se desfarão novamente no ar, voltando a ser oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, e outras pessoas irão respirar esse pó que um dia foi o meu corpo, o seu corpo, assim como nós respiramos o ar, ingerimos a água que foi o corpo dos nossos antepassados. Se nós formos ver, tudo no universo é assim, e tudo no nosso planeta é assim. Nós estamos ingerindo e sendo ingerido pelos outros essa matéria orgânica. Então, como nós podemos apegar-se com tanta avidez a isso? Como que nós podemos apegar com tanta ganância a isso? Mas nós nos apegamos, porque nós não temos consciência, nós estamos inconscientes.
Então aqui nós entendemos sobre a parte do corpo. Agora nós iremos ver sobre apego a relacionamentos e laços familiares, a pensamentos e emoções. Sobre os relacionamentos. Todo ser humano que busca entrar em um relacionamento amoroso, ele está buscando uma felicidade, ele está buscando uma alegria que ele não está vivendo quando está só. Porque se não fosse, por que uma pessoa entraria em um relacionamento? Ela está buscando uma completude, ela está buscando se completar de alguma maneira, ela está buscando vivenciar certas experiências que ela não consegue viver por si mesma, não consegue viver só. Então entramos em uma relação, e nessa relação já entramos com expectativas, porque dificilmente, muito raro acontece de haver casais que entrem em uma relação por amor incondicional. Amor incondicional é aquele que não espera nada em troca. E é aquele que não está importando muito se a relação vai ser para sempre ou se ela vai ser temporária. Simplesmente eles estão curtindo e fluindo a experiência. Mas dificilmente isso acontece. A grande maioria das relações, 99,99,99%, acontece com uma expectativa. Então temos a expectativa do que o outro faça alguma coisa que nos mantenha alegres, mantenha bem, nos levante o alto astral, a energia, aquela coisa toda. Inevitavelmente, o outro está sujeito também a muitas mudanças. E quando acontece alguma mudança nele, que essa mudança não é aquilo que eu espero, né, eu sofro. É assim que os seres humanos vivem. Nós sofremos. Da mesma maneira, o outro está esperando coisas de nós. E aí, de acordo com as nossas experiências, nós não suprimos a necessidade do outro. O outro também sofre. E é por isso que causa esse atrito, né, nas relações. Inclusive, existem muitas reclamações de ele não é mais como era. Quando eu conheci, ele era diferente. Quando eu conheci, as coisas eram muito diferentes. Claro, tudo já mudou, tudo é impermanência, tudo está mudando. Nada fica fixo. Como que nós podemos esperar que uma pessoa de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, seja a mesma? Não é possível. Mas nós estamos apegados àquelas experiências que nos favorecia. E agora talvez elas não estejam favorecendo. Está acontecendo outra coisa. Outra coisa são as mudanças físicas também, né? A força, vigor, não estou falando só da aparência, de força e vigor, que isso vai decaindo com o tempo. Então todas essas coisas acontecem e às vezes nós ficamos apegados a experiências anteriores em relação ao relacionamento. Ou então dentro do momento presente, né? No momento presente, aquela pessoa não nos favorece e aí nós sofremos. Nos favorece no sentido de criar um prazer em nós, criar uma sensação boa. E aí começam as brigas e um desentendimento, porque existe um apego. Se não existisse esse apego, se não existisse essa ideia de querer que o outro fosse alguma coisa para nos agradar, ou seja, um amor incondicional, ou seja, desapegado, sem expectativas, não haveria esse problema. Mas porque nós temos apegos, existem problemas. Da mesma maneira, são com os filhos e com parentes, né? Nós temos muitas expectativas em volta dos filhos. Que os filhos seja aquilo que nós imaginamos, que nós esperamos, que os familiares esperam, né? Que o filho seja bem-sucedido, educado, seja isso, seja aquele outro. E às vezes a criança ou o adolescente ou até mesmo o jovem, ele tem as vontades próprias, ele tem as experiências dele. E aí ele começa a viver as experiências dele e nós não gostamos, nós sofremos, porque nós estamos apegados a uma ideia, uma imagem que nós criamos daquela pessoa. Se não tivesse esse apego, nós deixaríamos ele simplesmente ser o que ele quisesse ser. Apenas amaríamos ele de forma incondicional, caso fosse um filho, né? Caso sendo um filho ou filhos, né? Claro que nós educaríamos ele da melhor forma possível, proporcionaria a eles o melhor conforto possível, mas sem apego ao resultado. E o sofrimento vem por esse apego ao resultado. Nós estamos apegados àquilo. Então você pode ver que nós nos apegamos a muitas coisas. Não são só os bens materiais. Os bens materiais é a pontinha do iceberg, né? Vêm as emoções também. Apegados a emoções do passado, seja elas de dor ou de prazer. Se são emoções de prazer, saudade. Como eu sinto saudade daquele tempo.
Ah, se aquele tempo voltasse. Ah, minha juventude. Ah, o ano passado. Ah, 2 anos atrás. Ah, 5 anos atrás. Agora não está tão bom. Um apego emocional. Isso eu estou falando de emoções, não estou falando só de pensamentos. Ou apego a emoções desagradáveis. Nossa, a minha vida foi muito difícil. Eu vivi tais experiências. Eu não consigo esquecer isso. Ou seja, apego a emoções do passado. Aos pensamentos repetitivos, né? Pensamentos que se repetem todos os dias, e temos um apego, não temos uma condição de nos livrar desses pensamentos, de ver que aquilo não faz sentido. Seja pensamentos de prazer ou de dor, aquilo não faz sentido. Simplesmente desapegarmos disso, mas nós ficamos apegados a esses pensamentos. Há sentimentos, né, que geram ali no corpo e nós viciamos inconscientemente a isso e ficamos viciados nisso. Também é apego. Então você vê que existem muitas formas de apego. Apego ao corpo, apego a relacionamentos, apego aos filhos e parentes, apego às emoções, apego aos pensamentos e tantos outros apegos que existem, né? Apego a tradições, a religiões, apego à cultura, apego a ideologias, né? Nós nos apegamos àquilo e temos expectativas em volta daquilo. Ou nós achamos que aquilo é a verdade suprema, a verdade maior, ou que aquilo irá durar para sempre. E todas essas coisas estão mudando constantemente. E devido à nossa expectativa, isso causa desconforto, causa desgosto, causa sofrimento. Então, para que haja evolução espiritual, é preciso haver pelo menos um pouco de desapego e ir crescendo cada vez mais esse desapego. Quando nós temos consciência da impermanência, as coisas ficam muito diferentes. Nós fazemos as coisas muito parecido como qualquer outra pessoa faz, mas estamos muito conscientes disso. É aqui que está toda a diferença. E é por isso que eu vejo que o desapegar-se é muito diferente de abrir mãos dos bens materiais e levar uma vida pobre, levar uma vida de escassez. Não é isso. Nós podemos usufruir do bom e do melhor. Beber um líquido, né, qualquer que seja o líquido, em uma boa taça, comer em um prato bacana, ter uma casa bonita, ter um meio de transporte, enfim, qualquer coisa que alguém queira, né, isso pode ser apreciado, vivenciado. O problema é gerado quando nós nos apegamos a isso, como isso sendo a nossa fonte de felicidade, de alegria, ou de que aquilo irá ficar para sempre, assim como eu falei sobre o corpo, assim como eu falei sobre os relacionamentos. Porque todas as coisas estão mudando e nós não temos controle sobre isso. O máximo que nós podemos fazer é dar manutenção. Manutenção é, as coisas estão mudando, nós estamos buscando colocar outra coisa no lugar ou dar manutenção para aquilo ficar mais um tempo, né? Isso nós podemos fazer, dar manutenções. E é tudo que nós fazemos na vida, dar manutenções. Mas nós não temos controle de parar as coisas. E ter essa consciência é necessária na expansão de consciência. Só há expansão de consciência e evolução espiritual quando nós entendemos isso. Nós vamos ficando mais distanciados da identificação com essas coisas. Aí sim nós podemos apreciar, amar os nossos entes queridos, apreciar os bens, as coisas, mas sem esperar e focar de que se isso não estiver lá, nós seremos infelizes. Se nós fizermos isso, aí nós arrumamos um grande problema. Nós precisamos achar um centro interno onde a nossa realização, a nossa autorrealização não esteja ligada a essas coisas. Essas coisas são temporárias, transitórias, estão sempre flutuando, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. Quando elas estão de uma certa maneira, nós ficamos felizes. Quando isso cai, nós ficamos tristes. Isso não pode acontecer. O nosso dinheiro, o nosso prestígio, respeitabilidade, são todas bolhas de sabão. Não fique apegado a bolhas de sabão, senão estará em contínua miséria e agonia. Essas bolhas de sabão não se importa por estar apegado a elas. Elas continuam arrebentando e desaparecendo no ar e deixando-o para trás com o coração ferido, com um fracasso, com uma profunda destruição
Elas deixam-no triste, amargo, irritado, frustrado. Elas transformam a sua vida no inferno. Compreender que a vida é feita da mesma matéria que os sonhos é a essência do caminho. Desapegue-se, viva no mundo, mas não seja do mundo. Viva no mundo, mas não permita que o mundo viva dentro de si, porque tudo está mudando e desaparecendo. Osho. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se ele fez sentido para você, compartilhe com outra pessoa ou com outras pessoas que talvez fará diferença à vida delas também. E assim nós iremos levando um pouco mais de luz a esse mundo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.